E bora de resumão da Semana de Moda de Paris, lembrando que eu sempre trago os principais destaques com muito mais detalhes em forma individual, é só acessar a playlist Fashion Week para quem tiver interesse. E se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever, de acompanhar o conteúdo que a gente está sempre falando sobre todas as maiores notícias de moda e bora saber o que aconteceu nessa semana. Aí a gente começa com a Zomer, que é uma marca que trouxe uma coleção praticamente inteira ao contrário, então eu trouxe algumas imagens em vídeo para vocês conseguirem ver a parte de trás dos looks, e é uma marca recente no mercado. Eu acho que o primeiro desfile foi entre 2023 e 2024, fundada por dois holandeses, um deles é designer, já passou pela Chloé e pela Burberry, e o outro é estilista e já foi diretor de moda da Dazed, e eles resolveram lançar essa marca recentemente e tem trazido um resultado fenomenal. Realmente uma marca que tem essa proposta criativa, principalmente na parte de silhueta, de design, que conversa um pouco mais com essa geração mais nova, uma proposta um pouco semelhante ao que traz a Loewe, a J.W. Anderson, a Luar, por exemplo, que realmente encanta bastante essa geração Z e que eu achei muito interessante trazer para vocês porque é um trabalho que tem bastante personalidade e não é igual a essas outras marcas, mas que traz a mesma proposta de uma forma muito interessante e que eu acho que vale a pena conhecer. Aí a gente segue com mais um desfile incrível da Unreal Age. Para quem não sabe, é a marca do nosso cientista fashion, o senhor Morinaga, que traz esse contexto tecnológico para a passarela. Então aqui está passando alguns desfiles mais antigos, onde ele trabalhou esse tecido fotocromático que muda de cor conforme é exposto à luz UV. E dessa vez ele resolveu trabalhar com tecido, que é uma espécie de malha de LED. Trabalhou com 1 milhão de LEDs, não deu para entender se foi em uma peça ou se foi na coleção inteira, mas ele trouxe também esse contexto estético do avatar de Minecraft, falando um pouco sobre aquela loucura que aconteceu quando foi anunciado o metaverso, e ele também traz essas padronagens que conversam com o ambiente. Quem quiser saber mais detalhes é só entrar no vídeo que tem tudo explicadinho. Depois a gente segue com o desfile da Maison Alaya, que é praticamente uma continuidade do último desfile, onde o diretor criativo trouxe referências de designers americanos, que era uma grande inspiração para o próprio Zedine Alaya. E alguns desses designers eram a Pauline Trigger, o Halston e principalmente Charles James, onde a gente vai ver uma grande referência na parte das jaquetas, que tem esses formatos mais cilíndricos, e nesses cos que vêm mais tubulares, principalmente na parte do quadril, foi bastante inspirado no farthingale, que era usado no século XVI, entre outras referências étnicas e culturais. Quem quiser saber um pouquinho mais de detalhe também, entra lá no meu vídeo falando sobre essa marca, sobre esse desfile, mas essa coleção a gente percebe que ele focou muito mais nessas questões mais esculturais, que era um grande forte também de Zedine Alaya. Aí a gente segue com o desfile da Balmain, que surpreendeu bastante porque veio com uma linha minimalista nesse começo da coleção, que assustou um pouco o público, justamente porque o Olivier Rousteing, que é o diretor criativo da marca, ele não tem essa característica e principalmente não é uma característica forte da marca, vamos dizer assim. Mas dizem que talvez por conta de mudanças internas, pode ser que de repente por ordens superiores é que veio essa linguagem, essa estética um pouco diferente da Balmain. Então ele vai trabalhar basicamente essa estética dos anos 80, ele trabalha bastante com uma linha mais soft, como ele disse, ele queria trazer mais maciez para a coleção, então ele trabalhou bastante com lã, cachemir, e trouxe alguns trabalhos também no couro, principalmente na parte das botas, na parte dos acessórios, trazendo aquele glamour dos anos 80, como eu estava falando. Algumas peças mais trabalhadas, inclusive algumas em impressão 3D. E ele trouxe um pouquinho dessa referência zebrada, que é uma referência à cultura africana que ele sempre traz para as coleções, mas, de qualquer forma, trazendo modelos incríveis. Aí a gente segue com o desfile da Dior, que foi inspirado num trabalho de Virginia Woolf, chamado Orlando, que conta a história de um jovem rapaz inglês que vai viajar à Turquia e acorda no corpo de uma mulher imortal. E a Maria Grazia Chiuri, que é a diretora criativa da marca, ficou bastante inspirada, principalmente na parte da riqueza de detalhes que é narrado nesse livro. Mas o que me deixou bastante assustada foi a parte de acabamento, onde parece uma costura overlock exposta, não sei se é essa costura, mas é o que aparenta, empobrecendo bastante as peças. Inclusive ela trabalha com essa parte de camisaria que foi inspirada no trabalho do Gianfranco Ferré, que já foi diretor criativo da Dior, e tinha um trabalho de camisaria absolutamente fantástico, mas ela traz esses babados também de uma forma um pouco empobrecida, na minha opinião, inclusive a parte das rendas, onde ela faz uma espécie de aplicação que parece colocada de qualquer jeito, enfim, tipo um trabalho que, na minha opinião, é extremamente esquisito, levando em consideração a impecabilidade do acabamento da Dior, né? Então, nessa segunda parte, a gente vai ver essa parte um pouco mais romântica, que é um grande DNA da Maria Grazia Chiuri, onde ela faz esse trabalho na renda, que aí já vem mais bem colocado, e principalmente muitas referências vitorianas, inclusive até num contexto um pouco gótico, e ela vai trazer algumas referências mais modernas, tentando fazer uma espécie de high-low. Então ela traz algumas parcas no meio da coleção, junto com estamparias bastante clássicas, o que eu acho que funcionou bastante na parte de styling, vamos dizer assim, apesar de não ser o grande forte dela. Ela trabalhou essa camisetinha, ficou bem famosa com o John Galliano. Depois ela vai trabalhar aqui com algumas texturas, então ela vai trabalhar
uma espécie de estampa tie-dye, que lembra a tapeçaria também, inclusive, e no finalzinho ela traz esses vestidos mais de festa, onde ela traz sempre também referências do que ela faz na alta costura. E basicamente foi essa coleção. Aí a gente segue com a Chloé, que continua apostando nessa conversa do boho chic, lembrando que esse é o grande DNA da marca. Então, a Tiemina Kamali, que é a recém-diretora criativa da marca, que está aí na sua terceira coleção, ela traz muitas referências, principalmente da época que o Karl Lagerfeld estava na marca, então são referências aí mais ou menos de 77 até o início dos anos 80, onde traz essa linguagem dessa estética dos anos 70 e que está bastante em alta, principalmente com esse comeback do boho chic, que foi muito usado nos anos 2010 e que a Tiemina está sabendo trazer nessa linguagem de hoje em dia, vamos dizer assim, né? Porque as outras marcas estão apostando na estética literal dos anos 70 e não é basicamente essa a conversa. A conversa é o boho chic, então realmente a Tiemina entendeu esse retorno e por isso que essa marca está num sucesso absoluto nesse momento e vendendo muito. Aí a gente segue com a McQueen, que teve essa coleção inspirada no livro Night Walks, do Charles Dickens, que era contemporâneo da era vitoriana, e esse livro é uma paixão do Sean McGirr, que é o diretor criativo recente da marca, que inclusive também está na sua terceira coleção, e que traz esse contexto principalmente dos dandies, que era uma espécie de subcultura do século XIX, de jovens rebeldes que tinham esse contexto de contracultura e que usavam ternos que eram um pouco mais modernos e urbanos. Então tem todo esse contexto, inclusive com essa linha mais vitoriana, principalmente de vestidos mais fluidos, trazendo um aspecto um pouco teatral e até um pouco shakespeariano para essa coleção, com códigos McQueen de uma forma absolutamente incrível. Aqui nessa parte ele trabalha um pouco de textura, trazendo algumas peles, né, uma espécie de pele de carneiro também, o shearling acho que foi usado, e aí aqui no final ele trabalha vestidos mais estruturados e mais artísticos de uma maneira espetacular, mais um trabalho incrível de Sean McGirr. Aí a gente segue com a Schiaparelli no desfile Ready to Wear, lembrando, e que o Daniel Roseberry, que é diretor criativo da marca, falou que ficou bastante inspirado com a ideia de que ele tem percebido que as mulheres se vestem muito mais para elas mesmas e para outras mulheres do que qualquer outra coisa, e que se por um acaso houvesse mais uma pandemia ou qualquer coisa nesse sentido no mundo e restassem apenas as mulheres, o que elas fariam com os arquétipos masculinos. Então, basicamente, essa foi a inspiração para essa coleção, onde ele traz um pouco dessa questão desse glamour dos anos 80 e traz muito esse contexto da alta costura para essa moda mais usável do dia a dia, de uma forma maravilhosa, muito reinventada, muito diferente do que a gente está acostumado a ver, trazendo algumas referências do surrealismo, que é o grande DNA dessa marca, e trazendo todo o glamour que ele sabe trazer como ninguém, a feminilidade, principalmente na parte dos cortes, enfim, um trabalho incrível. Aí a gente segue com Rick Owens, que tem trazido looks mais enxutos, vamos dizer assim, pelo menos nas duas últimas coleções, porque a antepenúltima e a penúltima foram aqueles desfiles épicos com um elenco de 200 pessoas, onde ele estava trabalhando principalmente a diversidade de corpos e que foi um grande desafio para ele, que ele não estava acostumado a trabalhar. E agora parece que ele retorna um pouco para esse lugar de onde ele vinha, só que com muito menos excesso, né? Vamos dizer assim, ele está abrindo mão desses excessos, dessas extravagâncias, principalmente na parte de volume, que é um forte dele, e trazendo, como eu estava falando, coleções um pouco mais enxutas. Então ele tá vindo com uma linha meio básica, entre aspas, a la Rick Owens. Inclusive ele falou sobre isso em outras palavras, que se ele não entrar num equilíbrio, querendo ou não, ele pode acabar sendo rejeitado. Então uma espécie de preocupação com essa demanda mais comercial, vamos dizer assim. Mas ele trabalhou aspectos de textura muito interessantes, como ele vem trabalhando na última coleção. Realmente um resultado maravilhoso em colaboração com alguns artistas. Aí a gente vem com esse Miaki, que aqui no comecinho a gente vê um pouco daquela referência do desfile de 98, onde ele estava testando um tecido tubular de linho computadorizado, onde as modelos vinham com as mãos presas, que o ICMEC nunca explicou exatamente o que significava, mas ele falava que design não era sobre filosofia, e sim sobre vida. Então o Satoshi Kondo, que é o diretor criativo que segue a linha do ICMEC, ele está fazendo um trabalho magnífico. Aqui nessa parte ele traz bastante cores, e principalmente numa linguagem mais jovem, mais fresh, e de uma forma bastante desconstruída, e depois ele vai começar a trabalhar essa questão mais minimalista, vamos dizer assim, de uma forma extremamente interessante, desconstruída de uma forma muito diferente. Ele trabalha com algumas referências daquele casaco de futon também de CMA, bem clássico, inclusive o plis, que é a questão mais clássica da marca, onde vem essa questão das plissas, e por último ele traz esse contexto mais divertido, onde ele traz a sacola, que ao mesmo tempo que é uma bolsa também faz parte da roupa. Aí a gente segue com a Givenchy, e eu trouxe algumas referências da década de 50 dos traços do Robert Givenchy para vocês terem uma ideia do que vem fazendo a Sarah Burton na sua estreia na Givenchy. Lembrando que a Sarah Burton era diretora criativa da Alexander McQueen, porque na verdade ela era o braço direito do próprio, e depois do seu falecimento ela deu prosseguimento no trabalho dele durante uns 14 anos na marca, e agora ela segue em sua estreia, vamos dizer assim, como diretora criativa,
mais no sentido pessoal dela do que necessariamente seguindo à risca códigos como ela vinha fazendo na McQueen. Então, nessa primeira parte a gente vê que tem alguns códigos da Givenchy, e nessa segunda parte, onde ela vai entrar com essa parte de alfaiataria, ela vai trazer alguns processos criativos, como por exemplo esse terno que ela fez ao contrário, trazendo algumas referências do próprio trabalho do Hubert Givenchy, que fazia peças ao contrário, e depois ela vem com essa parte onde a gente vai ver muita referência do que ela vinha fazendo na McQueen, onde ela trabalhava essa alfaiataria mais marcada na cintura, principalmente na parte dos ombros também, trazendo esse aspecto um pouco mais moderno. E por último, ela traz essa linha um pouco mais clássica da Givenchy numa outra releitura, que eu acho que ficou interessante. Acho que aqui a gente vê mais ou menos o trabalho que vai ser feito daqui a um tempo. Então, na minha opinião, é uma coleção um pouco crua, um pouco difícil de dar qualquer tipo de opinião, mas vamos ver o que vem por aí. Aí a gente segue com a Copernic, que trouxe de forma inédita 200 gamers para a passarela dentro de uma arena. Inclusive trouxeram na parte tecnológica a questão do Ray-Ban, feito em parceria com a Meta e com a Copernic. É um óculos que ele escuta e filma aquilo que você está vivendo, e aí o usuário tem essa interação de ter insights e informações, enfim, que esse óculos traz. Então a Copernic, lembrando que é uma marca que tem esse viés de trazer essa conversa da moda com a tecnologia, assim como a Unreal Age, como eu trouxe para vocês, nessa questão mais experimental, e trouxeram, inclusive, nessa parte estética, vamos dizer assim, da coleção, uma conversa navy, que tem essa estética um pouco marítima, que tem esse contexto do marinheiro, e trazer um paralelo também desse universo feminino com o mundo gamer, com a personagem Lara Croft de Tomb Raider, onde eles vão trabalhar essa questão dos acessórios e que eles disseram que eles têm uma espécie de obsessão estética. Aí a gente segue com a Valentino, que tem apresentado desfiles polêmicos depois da entrada do Alessandro Michele, trazendo um contexto estético muito diferente do que vinha sendo trabalhado nos últimos 10 anos, pelo menos. Então, a gente tem essa questão das referências do Valentino dos anos 70 que eu trouxe para vocês, porque muita gente fala que não tem nada a ver com o Valentino, mas a Valentino dos anos 70 era assim. Então, o Alessandro Michele, ele foi contratado, teoricamente, para trazer essa estética dos anos 70 novamente, acredito eu, por conta desse comeback do boho chique dos anos 2010, que, como eu falei, eu acho que as marcas subinterpretaram isso como o retorno dessa estética no sentido literal, esquecendo que, na verdade, o retorno é do boho chique. Então, como eu falo sempre nos meus vídeos, inclusive falei bastante nesse vídeo, essa estética ela é bastante cansada, porque ela foi bastante explorada tanto pela Miu Miu quanto pela Gucci nos últimos quase 10 anos, principalmente, e que tem características muito semelhantes entre uma marca e outra, e é uma confusão criada pelo próprio Alessandro Michele, que trabalhava com códigos, vamos dizer assim, da Valentino na própria Gucci. Então, eu trouxe, inclusive, algumas referências em alguns vídeos meus de peças que são praticamente quase que idênticas, que ele traz para as duas marcas, o que traz uma confusão muito grande no sentido de referência para as pessoas que são apaixonadas tanto por uma marca quanto outra. Para quem estava acostumada com aquela questão um pouco mais clássica que o Pier Paolo Piccioli vinha fazendo na Valentino, está se deparando com uma marca que está apostando nesse contexto um pouco mais jovem, mas com uma estética extremamente cansada, que foi muito abraçada pela geração Millennium, mas que essa geração Z não compra muito, no sentido de que não aceita muito por conta da extravagância, dos excessos. É uma geração um pouco mais minimalista, então eles têm um pouco de aversão, vamos dizer assim, a esse tipo de coisa, e não dá para entender por que a Valentino aposta tão fortemente nessa questão. Provavelmente porque o grupo Kering, onde a Gucci faz parte, comprou 30% da Valentino. Então vamos ver o resultado das vendas. Aí a gente segue com a Louis Vuitton, onde o Nicolas Ghesquière, que é diretor criativo da marca, ele trouxe uma coleção inspirada nas viagens, nas estações de trem, e surpreendentemente ele trouxe um styling absolutamente impecável, uma coleção lindíssima e muito contrária da última coleção, inclusive, que eu falei, né, que ele trouxe um styling extremamente caótico, indigesto, na minha opinião, muito difícil. Inclusive, eu acho ele um designer muito difícil de comentar justamente por isso, porque ele é extremamente imprevisível e um gênio incompreendido, porque ele é um exímio designer, mas eu acho que ele peca muito na questão de styling. Então, realmente, às vezes é muito complicado, e dessa vez ele acerta muito, porque ele traz essa estética dos anos 70, mas de uma forma extremamente criativa. Ela é quase imperceptível. Realmente é um trabalho lindo, é muito diferente daquilo que as marcas têm trazido de uma forma muito literal. Ele traz numa conversa reinterpretativa para os dias de hoje, realmente absoluta e maravilhosa. Eu realmente fiquei bastante impressionada com esse trabalho. Impecável, e ele segue sendo essa montanha-russa de emoções, trazendo mais um trabalho espetacular. Aí a gente segue com o desfile da Miu Miu, onde a Miúcha Prada traz uma reflexão sobre o que seria a feminilidade nos dias de hoje. Ela fala feminilidade no sentido desses atributos estereotipados, como, por exemplo, a pele, que nesse caso ela usa a pele fake, né, no desfile da Miu Miu, o broche e também o sutiã. Então ela vai trazer essa questão sobre o quanto isso realmente é necessário em tempos
difíceis, como por exemplo tempos de guerra, como ela mesma coloca, né? Então, ela basicamente vai trazer essa conversa e na primeira parte a gente vê que tem uma questão mais da Miu Miu de 2021 para cá, que ela tem trabalhado, né, itens bem modernos, vamos dizer assim, conversando com essa geração mais nova. E essa segunda parte que eu separei para vocês, ela vem num contexto mais dos anos 50, que foi trabalhado lá em 95, numa coleção que veio absolutamente minimalista e simplória e que praticamente não tinha acessórios, praticamente não tinha um styling, vamos dizer assim. Então, eu acho que ela deixa essa pergunta no ar justamente por isso. Eu preciso colocar esses itens para trazer interesse das pessoas na minha coleção, ou eu posso trazer uma coleção simplória como eu trouxe em 95? Eu acho que basicamente a conversa é essa, mas é uma coleção interessante, como sempre. E o Chaprada não costuma errar. Aí a gente sai com a Saint Laurent, onde o Anthony Vaccarello, que é o diretor criativo da marca, disse que quis trazer um contexto mais simplista para essa coleção, focando mais no design e no corte do que qualquer outro tipo de adorno ou informação. E ele focou também nas cores, que não é um grande forte dele. Lembrando que ele tem essa característica de repetir os looks diversas vezes na mesma coleção, então ele faz um look e repete pelo menos umas 10 vezes em cores diferentes, é uma característica dele. E ele trabalha com alguns tecidos um pouco diferentes também, que ele falou que ele nunca trabalhou, como por exemplo a seda escovada e também uma jersey técnica. No final ele traz um pouco desse tecido que parece uma espécie de plástico. E por último ele traz bastante informação, quando ele traz essas saias extremamente volumosa, saindo um pouco do contexto minimalista que ele queria trazer. Por último, não menos importante, temos a Lacoste, que tem feito um trabalho absolutamente impressionante, que está dando o que falar. Eles contrataram recentemente a Pelagia Colotouros, que é uma estilista greco-americana, que inclusive também está na sua terceira coleção, recém-contratada da marca, e eles estão com essa intenção de se tornar a marca esportiva mais inspiradora da França, e eles têm atendido esse resultado, porque é impressionante o trabalho que ela tem feito para uma marca esportiva. Então ela tem essa característica de se inspirar muito nos tempos contemporâneos do René Lacoste, principalmente na década de 20. Então ela traz essa conversa trazendo uma moda esportiva retrô, mais old school, bastante minimalista. Ela traz muita coisa meio monocromática, só que ao mesmo tempo ela traz alguns pontos fashion, como por exemplo a textura, ela traz o bordado, ela traz nessa parte de transparência principalmente um contexto bastante delicado, com bordados delicados, junto com peças mais brutas do streetwear. Realmente um trabalho fantástico, um high-low maravilhoso. E esses foram os principais desfiles da Semana de Paris, que inclusive impressionou bastante, trouxe muitas coleções interessantes. Muita coisa ficou de fora, infelizmente, não dá para falar de todas as marcas, mas realmente muitas coleções lindíssimas. E se você gostou, não esquece de deixar seu like, seu comentário, me conta o que você achou dos desfiles e até o próximo vídeo. Um beijo grande, tchau!